Olá, pessoal! Seguindo a sequência dos nossos vídeos, né? A gente está aqui no trechinho da revista de Dom Estevão Bittencourt, Pergunte e Responderemos, número 297, de 1987, em que Dom Estevão aborda de uma maneira sucinta, mas ao mesmo tempo profunda, o sentido do sofrimento. Não é simples nem para os teólogos colocarem no papel, de uma forma resumida, um assunto que é tão desdobrado na teologia, que tem tanto sentido, e o sentido tão profundo, né? Eu acho que é o fundamento da nossa fé, é saber sofrer e, através da salvação, sermos salvação para os outros e sermos salvos ao mesmo tempo. Então, vamos dizer que é um fundamento muito forte, né? E que nos pede muita meditação, nos pede muita fé e, ao mesmo tempo, o consolo, né, de Deus ter sofrido, Deus ter se feito homem e sofrido como nós. Então, é difícil, mas ao mesmo tempo eu estou aqui me socorrendo do Salvifici Doloris, né? É uma carta apostólica de São João Paulo II, em que ele aborda o sentido do sofrimento cristão, e ele também vai ajudar muito na conclusão desse trecho da Pergunta e Responderemos que nós vamos fazer hoje. Então, a conclusão desse trecho que a gente vem acompanhando, a gente vai fazer hoje e vai introduzir essa Salvifici Doloris, que eu acho que vai nos enriquecer demais também, junto com as outras revistas que eu separei, que a gente ainda pode pensar várias coisas nelas também. Então, vamos continuar, porque esse assunto é um assunto que vale muito a pena a gente falar. Vale a pena a gente fazer vários vídeos em sequência dele, para que vocês se sintam à vontade para ir pensando os que vocês gostam mais, né, as meditações que são mais importantes, porque a gente está realmente em meio a muito sofrimento. A gente está em meio a uma crise mundial em que Deus está sendo cada vez mais posto de lado e a vontade do homem está cada vez mais sobrelevada, e com isso vai gerar muita dor, né? O homem é um ser muito limitado. Ele mesmo não sabe o que é bom para ele, ele acredita que sabe. Então, essa assunção desse poder, né, do homem sobre o homem é uma coisa que vai trazer muito sofrimento para a humanidade. Então, realmente a gente está, eu acho que na crista da onda em termos de assunto atual, pelo que a igreja vem passando, vai passar, e esse afastamento da humanidade de Deus vai ainda tornar mais agudo o problema do sofrimento, tá bom? Então vamos começar pedindo ajuda a Maria Santíssima hoje, sábado, dia dela. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas dignai-vos de ouvi-las propícia e alcançar o que nós vos rogamos. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria dizer que essa carta é belíssima de São João Paulo II. Aliás, eu acho que não tem um escrito de São João Paulo II que eu não ache, que não me toque profundamente. Assim como Dom Estevão Bittencourt, né? Enfim, o Espírito Santo agindo na igreja. Dom Estevão, ele termina o livro dele, o artigo dele, falando do resgate da dor. Então, depois dele ter, né, dado a resposta cristã que a gente viu no vídeo anterior, né, aquelas perguntas que nós suscitamos, né, de por que existe o mal, né, se o mal existe, Deus existe, né, à luz de São Tomás de Aquino, Dom Estevão nos apresenta aqui o estudo dele, e o porquê do sofrimento, tudo isso, ele vai terminar dizendo que há um resgate da dor, né? Que resgate é esse? Ele vai dizer assim: diz São Paulo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou ainda, onde abundou o pecado, aí superabundou a graça. Por quê? A graça é Deus, né? E todas as coisas que têm graça, né? Ave Maria, cheia de graça, plena de graça. Que graça é essa? É a graça que vem de Deus, né? O estar 100% na intimidade com Deus, é não ter o pecado. Então, por quê? Porque o pecado, a graça se fez pecado, né? Por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a graça que é Cristo, né, que é Deus, se fez pecado, e aí
A graça superabundou o pecado, suplantou o pecado. Mas o que é necessário para isso? É necessário que a gente tenha duas dimensões de sofrimento. O sofrimento que nós passamos aqui e o sofrimento que vamos passar na vida que vem, né? Na vida eterna. Então, o sofrimento presente, é óbvio, Cristo promoveu diversas curas, ele quis dizer que se importa com o sofrimento humano, com as dores humanas, mas não tinha um que ele curasse que não se convertesse, ou seja, que não buscasse não sofrer eternamente. Então, esse conceito de resgate da dor é para que a gente torne o significado da dor muito claro para o nosso dia a dia. Né? Que dor é essa que nós sentimos? É uma dor permanente, é uma dor que não tem fim, é uma dor que por mais forte que seja não acaba? Não, é uma dor acaba, finita. E é por isso que ele ressuscitou no terceiro dia. Né? Porque ele passou por uma dor aguda, que eu acho que nenhum de nós sonha com as dores de Cristo, tanto vamos dizer, no plano humano dele, né? No plano psíquico dele, vendo a humanidade se perder. Né? Por isso ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o açoitavam, porque eles não sabiam o que faziam. Estava açoitando o próprio Deus, imagina o que é isso. Então ele estava visualizando o quê? Que dor? A dor eterna. Não é? Então, realmente a gente tem que ter uma dimensão temporal do sofrimento para que aconteça esse resgate da dor. Vai dizer Dom Estevão, com outras palavras, Deus não ficou indiferente à desgraça na qual o homem se atirou. O homem se atirou pelo pecado. Não assistiu friamente à tragédia, mas houve por bem assumi-la em toda a sua realidade concreta, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não somos comparados a qualquer outra criatura da natureza, nós somos a mais importante parcela da criação, né? E Deus não ia assistir nunca friamente essa tragédia em que nós nos metemos. O testemunho do amor de Deus foi precisamente a obra de Cristo. Enviando o seu Filho ao mundo, o Pai constituiu um segundo Adão. Ele deu uma segunda chance da gente ser obediente. Adão não foi, caiu na proposta de Eva. Maria não caiu, Cristo não caiu. O novo Adão e a nova Eva. Né? O casamento entre a igreja e Cristo, a reunião dessa laço desfeito, né? Então constituiu um novo Adão, um novo cabeça para a humanidade. Por que cabeça? Porque, meus irmãos, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Ele sofreu, nós sofremos na carne, na vida presente. Mas se continuarmos ligados a essa cabeça, só vamos sofrer na vida presente, porque Cristo não sofre na eternidade. O sofrimento dele se encerrou aqui. Por isso que a missa é sacrifício incruento. Não é um sacrifício em que há pena e dor, mas é um sacrifício. É o mesmo sacrifício da cruz, sem a dor, né? Nos ensina a teologia. Então é muito importante porque é um convite. Né? Um convite é o seguinte: você quer sofrer comigo ou você quer sofrer sem mim? Você vai sofrer do mesmo jeito, né? Só que sofrendo comigo o sofrimento termina. Então é muito importante porque tem pessoas que perdem essa oportunidade. E aí o sofrimento que vem na vida eterna é o sofrimento de uma vida sem Deus, né? De uma vida em que o ódio a Deus vai ficar explícito, né? O ódio a Deus é o quê? O ódio às suas leis, né? O ódio aos seus ensinamentos, né? É colocar-se no lugar de Deus, é o que o homem tem feito na humanidade, por isso está sofrendo tanto. Então vai dizer que Cristo assumiu a dor e a morte do homem até as últimas consequências, numa atitude de entrega e de amor ao Pai. Né? Cristo foi obediente. Desta maneira mudou o significado do sofrimento humano. Este já não é mera consequência do pecado ou sanção da justiça. Ele foi redimido, vindo a ser a via de volta do homem a Deus. O homem sofre, sofrendo, se encaminha ao Pai com Cristo. Por isso a vida dos sacramentos, a gente está andando com Cristo na via crucis, né? A gente está carregando a cruz e vai morrer, né? Mas a gente está com Ele e Ele passa junto com a gente. O homem sofre e sofrendo caminha para o Pai com Cristo. Então é um sentido totalmente, né, diametralmente oposto ao sentido do sofrimento que o mundo vive. Né? O mundo sem Deus, você pode ver qualquer obra de arte, qualquer coisa que seja, ou qualquer filme, novela, coisa em que as pessoas não sofrem com Deus. Elas vão no looping, né? Capotando cada vez pior, porque não vão encontrar
essa paz que o mundo não dá. Eu encontro a paz que o Cristo dá. Os teólogos costumam deter-se na explanação do valor do sacrifício de Cristo, valendo-se do texto de São Paulo. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por nós, que eu falava no início, né? A fim de que nos tornássemos justiça de Deus por ele, né? Deus praticou a sua justiça com relação a nós em Cristo. Por isso que nós vivemos sob a misericórdia de Cristo. Mas no apagar das luzes, o sofrimento, a justiça vai reacender. Para que a gente volte à justiça original, a gente tem que passar para a justiça. E que justiça é essa? A nossa aderência a esse plano da salvação. É um plano, né? Um plano de salvação. Você precisa realmente entrar nesse mistério. Então, ele fez a partir da própria natureza humana o amor e a dedicação ao Pai que o primeiro Adão recusou. Eu quero passar para esse trechinho da Salvifici Dolores, porque é muito importante a gente fazer uma conjugação dos ensinamentos do magistério da igreja mesmo, pelos santos padres dos papas, né? São João Paulo II, aqui no número 7 dessa carta, ele vai dizer, né, ele vai fazer aquela pergunta que a gente já tratou num outro vídeo, mas o que é o mal? Por que eu quero começar dela? Depois eu vou voltar um pouquinho, mas eu quero começar dela porque esse tentar entender, que a gente falou no vídeo anterior, vamos dizer que quando eu entendo o que é o mal, o mal vai continuar, o sofrimento vai continuar sendo um mistério, mas um mistério compreensível pelo conjunto, como esses dias eu falei nas nossas mídias, né? Então vamos lá, o que ele fala aqui num trechinho? O cristianismo proclama que a existência é essencialmente um bem. Ponto. Existir é bom, é essencialmente um bem. E o bem daquilo que existe. Professa a bondade do Criador e proclama o bem das criaturas. Gente, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Põe isso na cabeça, né? Deus é perfeito e Deus é a bondade em pessoa. Ele não criaria o mal, né? Então o homem sofre por causa do mal. E que mal é esse? É uma certa falta. É a falta, é a limitação ou distorção do bem. É o que nós estamos vivendo hoje. Eu nem preciso me alongar em exemplos. Vocês podem observar a vida em volta de vocês. Poder-se dizer que o homem sofre por causa de um bem do qual não participa. Não quer participar mais, né? Por quê? Porque é um bem eterno. Ele não participou daquele bem quando ele pôde, né? Na vida que Deus tinha dado. Mas ele ainda tem essa possibilidade. Então o homem sofre por causa de um bem do qual não participa, do qual é num certo sentido excluído, ou do qual ele próprio se privou, que é aquela intimidade original com Deus. Aquela intimidade lá do paraíso, né? É o que? É intimidade, viver, né, no convívio, né? Olhar a Deus, estar com Deus. Sofre, em particular, quando não deveria ter participação num determinado bem, né? Não, na verdade, ele sofre quando deveria ter e não tem a participação num determinado bem, segundo a ordem normal das coisas, não tem. Então, por conseguinte, no conceito cristão, a realidade do sofrimento aplica-se por meio do mal, que de certa maneira está sempre em referência a um bem. Está sempre em referência a uma ausência do bem. Então, o mal não é algo que criado, ele é quando a gente exclui o bem, passa a existir o mal, né? Ele é uma consequência de uma decisão, de uma escolha de não estar ao lado do bem. E o bem, ele pede para nós a obediência. O bem pede obediência. Isso está comprovado na nossa criação e depois está comprovado no plano salvífico e vai estar comprovado no nosso sim quando fecharmos os olhos para esse mundo. Então, por isso que eu quis começar com esse trechinho, mas voltando para o item 2, voltando um pouquinho para a gente poder fechar com Dom Estevão, vai dizer a Salvifici Dolores: o sofrimento parece pertencer à transcendência do homem. É um daqueles pontos em que o homem está, em certo sentido, destinado a superar-se a si mesmo. É chamado de modo misterioso a fazê-lo. Ou seja, aquilo que ele não superou lá no início da criação, ele vai ter que superar agora, né? Ele vai ter que superar. Ele vai ter que mostrar para Deus que na sua liberdade ele escolheu não abusar, não extrapolar a liberdade. Ele escolheu obedecer o limite que é necessário para que nós não sejamos como outro Deus, não queiramos ser como outro Deus. Esse é o limite humano, é o limite de se colocar abaixo de Deus. Aí que vem a importância da humildade.
né? A importância da humildade. Mas eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo da humildade, um trechinho do livro de Santa Faustina, o Diário, né, de Santa Faustina, que diz assim que o demônio pode se esconder sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. Então, cuidado com a falsa humildade. Cuidado quando você se coloca abaixo de Deus só, né, na aparência, mas o seu coração ainda tem muito da soberba e você quer se colocar no lugar de Deus, no lugar da igreja, no lugar dos ensinamentos da igreja, e eu vou desdobrando por aí, né? Que a gente já falou em vários vídeos sobre isso. Vai dizer que a redenção se realizou mediante a cruz de Cristo, ou seja, pelo seu sofrimento. E cita a Redemptor Hominis, né, a carta encíclica. Em Cristo, cada um dos homens se torna o caminho da igreja, né? Por quê? Porque é o caminho da via crucis que eu estou falando, que a gente acaba fazendo, e de modo particular, quando o sofrimento entra na sua vida. Aí o sofrimento te visita, aí realmente você atina, eu estou no caminho da cruz, estou no caminho com Cristo. E toda a humanidade passa por esse caminho, né? Sendo cristão ou não, a diferença é, quando anda com Cristo, não sofre eternamente. Quando anda sem Cristo, né, a resposta é meio lógica. Então, a igreja, que nasce do mistério da redenção da cruz de Cristo, tem o dever de procurar o encontro com o homem de modo particular no caminho do sofrimento. É em tal encontro que o homem se torna o caminho da igreja. E este é um dos caminhos mais importantes. Então, a igreja, que é mãe e mestra, ensina o sentido do sofrimento e, ao mesmo tempo, caminha com o homem nesse caminho, nessa estrada, através dos sacramentos, que são a presença de Cristo visível, né? Cristo, graça invisível, se faz presença visível, material nos sacramentos, e o maior deles é a Eucaristia. A gente consegue chegar à Eucaristia através da penitência, do sacramento, da confissão, da reconciliação. Aí eu estou digna para comungar, para receber o corpo e sangue de Cristo. Mas o maior deles é a Eucaristia. Por quê? Cristo está vivo e presente ali naquele sacramento. E com ele nós caminhamos, e com ele nós nos salvamos. Né? Por isso, quem toma o meu corpo, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Né? Por quê? Porque ele caminha com a gente. Então, vamos andar um pouquinho, porque eu achei muito bonito também essa frase que está aqui no item 6 da carta, que diz assim: a Sagrada Escritura é um grande livro sobre o sofrimento. E aí ele entra no mistério de Jó. E por que eu acho importante entrar nesse mistério de Jó? Porque os amigos de Jó, aqueles 3 amigos que ficam com ele no livro de Jó, é bem curtinho esse livro, bem legal da gente ler, eles querem dizer que Jó está sofrendo, passando por todas as perdas, né? Jó perdeu tudo que ele tinha, né? Família, animais, campos, filhos, todos. E os amigos dele iam lá interrogar por que ele estava passando por aquilo, né? Se Jó era um homem justo, não merecia aquilo, então alguma coisa ele fez, né? E ele estava sofrendo por algum mal. Por quê? Porque a pena, o mal, né? Até isso tem sentido para o direito, ela tem 2 caráteres. Ela tem um caráter retributivo do mal que você comete. Ela é uma retribuição, sim, a pena, mas ao mesmo tempo ela é pedagógica. Ela quer te ensinar a não fazer mais, assim como um pai quando coloca um filho de castigo. Mas no livro de Jó isso fica muito claro, porque as perguntas do porquê sofrer e para que sofrer só são respondidas à luz de Cristo, e não no plano humano do sofrimento de um inocente, que é o caso de Jó. Então Jó, sabendo, conhecedor da revelação de Deus do Antigo Testamento, diz: não é por isso que eu estou sofrendo, né? Então, o Deus da revelação, voltando um pouquinho, é sim juiz de um plano tão elevado que nenhuma autoridade temporal pode alcançar, né? Porque o valor do convívio do homem com Deus é algo que nem a gente imagina, né? O que está preparado no céu, nós não imaginamos. E o Deus da revelação, efetivamente, primeiro de tudo, é o Criador, do qual provém, juntamente com a existência, o bem que é essencial à criação, como dissemos lá no início. Por conseguinte, a violação consciente e livre deste bem por parte do homem é não só a transgressão da lei, mas também ofensa ao Criador, que é o primeiro legislador. Então eu ofendo Deus e saio da intimidade com Ele quando eu desobedeço os mandamentos de Deus. E aí só a confissão pode me fazer esse retorno à intimidade com Ele. Então essa transgressão tem um caráter de pecado no sentido próprio, isto é, no sentido bíblico e teológico dessa palavra. Ao mal moral do pecado corresponde o castigo que garante a ordem moral, que é esse caráter retributivo que eu falei para vocês da pena, tá? Deus sendo o juiz justo, que premia o bem e castiga o mal, né? É o sentido mais pesado do Antigo Testamento. No entanto, um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Jó,
mostra que não existe só esse sentido. E meio como que revela o sentido salvífico, né, do sofrimento. Jó contesta a verdade, estou no item 11, tá? Da carta. Jó, no entanto, contesta a verdade do princípio que identifica o sofrimento com o castigo do pecado e faz isso baseando-se na própria situação pessoal. Ele efetivamente tem consciência de não ter merecido semelhante castigo e, por outro lado, vai expondo o bem que praticou durante a vida. Por fim, o próprio Deus desaprova os amigos de Jó pelas suas acusações e reconhece que Jó não é culpado. E aí, o seu sofrimento é um sofrimento de um inocente. E aí que vem a prova, né, o sofrimento tendo como caráter a prova. Por quê? A gente sabe que a concessão, né, de não tirar a vida de Jó, mas de permitir que se tire tudo de Jó, a Satanás, né, a concessão de Satanás diante da pergunta: acaso teme Jó a Deus em vão? Ou seja, se Jó tem tudo, se Jó, né, possui tudo, é rico, tem tudo na vida, como que Jó não iria te amar? Agora tira isso tudo dele. Então será que ele não te ama em vão? Ele não te ama só de boca? Não te ama só porque tem tudo que se pode ter nessa vida? E aí o sofrimento passa a ter o sentido de quê? De prova de amor. Entendem? Aí o Antigo Testamento revela o caráter do sofrimento unido ao amor, né? O amor, né? O sofrimento sendo uma fonte de amor, a fonte da expressão desse amor. Então, na paixão de Cristo, esse vai ser o argumento suficiente para que a resposta à pergunta sobre o sentido do sofrimento não fique ligada sem reservas à ordem moral, baseada somente na justiça. O Jó sofreu sem culpa, né? O Jó não foi castigado. E aí, esse sentido de castigo começa a se voltar aí para o próprio Deus, que sofre as penas também sem merecer. O livro de Jó põe de modo perspicaz a pergunta sobre o porquê do sofrimento e mostra também que ele atinge o inocente, mas ainda não dá a solução ao problema. Então, a penitência, né, que vamos dizer, que é uma das características do sofrimento de penitência, ele vai nos servir o quê? Né, de retorno a Deus, de conversão. A penitência tem como finalidade superar o mal, que sob diversas formas se encontra latente no homem, e consolidar o bem, tanto no mesmo homem, como nas relações com os outros e, sobretudo, com Deus. Eu quero terminar então o trechinho de Dom Estevão Bittencourt, porque ele ainda continua essa reflexão belíssima, dizendo que o cristão, sofrendo com Cristo, pode até mesmo tornar-se corredentor com Jesus. Mystici Corporis Christi, de Pio XII, vai falar isso, né? Expiando em sua carne os pecados da humanidade. É também a ocasião de derramamento de graça sobre o mundo. Então, eu e você, quando sofremos, assim como nos ensinou Santa Faustina no livro do Diário, ela vai dizer que unindo os sofrimentos dela a Cristo, ela realmente tem esse peso, né, de ajudar na redenção da humanidade. Santa Teresinha também tem essa noção, e eu acho que todos os santos têm essa noção, né? Porque todos eles passaram por grandes sofrimentos. O sofrimento dos inocentes há de ser visto à luz dessa verdade. Como o Cristo inocente padeceu, transfigurando a dor, assim o cristão santamente configurado a Cristo padece, oferecendo ao Pai o repúdio ao pecado e o amor que os pecadores deveriam tributar a Deus. Então, olha o sentido, né, em que a gente aprende, né, esse sentido pedagógico, né, do sofrimento. O Pai Celeste dispôs a salvar os homens mediante Cristo, e aqueles que se unem a Cristo pela santidade de sua vida, né? Sede santos, sede santos. Assim, a própria dor das pessoas retas e justas toma sentido. São Paulo, mais uma vez aqui, dizia: completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Essa leitura abre a Salvifici Dolores de São João Paulo II, tá? Mas Dom Estevão cita ela aqui também. Quando o cristão sofre, não é simplesmente um ser biológico que sofre, mas é o próprio Redentor que estende a sua paixão aos membros do seu corpo místico, cabeça e membros, nós, né? Associando-se à sua obra redentora. Na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz foi infinitamente meritório, né? Mas cada cristão pode dar-lhe o suporte à moldura de sua vida pessoal, vai dizer Dom Estevão. Olha que bonita essa palavra. Cada cristão pode dar o suporte ou a moldura na sua vida pessoal, né? Por quê? Porque Cristo já tem todos os méritos nele, não tem nada a acrescentar aos méritos de Cristo, mas eu moldo na minha vida e convido, né, os outros através da minha vida a participarem desse mesmo mistério. Então, Estevão diz que eis a maneira como a mensagem cristã responde ao problema do sofrimento humano. Aos olhos da fé, plenamente satisfatória, tem suscitado grandes heróis e heroínas através dos séculos. O que essa explicação possui de mais típico é o fato de conjugar entre si justiça e amor.
Sim, o sofrimento de um lado é a justa consequência do não dito pelo homem a Deus no início da sua história, mas por outro lado é o testemunho do amor de Deus que, assumindo o sofrimento e a morte, demonstra ao homem que ele quer bem e não desiste de o chamar à vida. Cristo transfigurou o sofrimento e o fez caminho de conversão e de retorno ao Pai. Fiquem com Deus, até mais. Salve Maria Santíssima.